Hoje temos uma entrevista muito especial porque se deve ao fato de que no ano 2019, por primeira vez, o Prêmio Abel, né, que é talvez o prêmio mais importante concedido a matemáticos de qualquer idade, né, que essa medalha Fields é concedida a matemáticos até 40 anos, mas o Prêmio Abel não, é para toda uma trajetória de vida de matemáticos. Então, por primeira vez, o Prêmio Abel foi ganhado por uma mulher, né? Que foi a professora Karen Uhlenbeck, né? E casualmente, ou não casualmente, aqui no IMEC nós temos um professor que estudou com a professora Karen Uhlenbeck. Então, nós achamos interessante entrevistar o professor Caio Negreiros, que vai contar como foi sua experiência de ter feito doutorado com uma matemática tão eminente como a professora Karen. Caio, como foi que você foi estudar com Karen Uhlenbeck? Como foi essa história? Então, eu posso começar Pode. de Rio Claro, na minha graduação? Claro. Então, na minha graduação, foi muito importante a figura, além dos professores de Rio Claro, a figura do professor Mário Torace Teixeira, que era uma figura, além de matemático, assim, que ensinava muito matemática, também é uma figura de caráter humano excepcional. Então, eu aprendi muita matemática com ele, ele me orientou e foi um papel fundamental que eu tive nessa formação de graduação em matemática. Foram os livros do professor Elon Lages Lima, que foram fundamentais na minha educação. Aí o professor Mário sugeriu que eu viesse fazer o mestrado aqui no IMEC, na Unicamp, e com o professor Signoli, que fazia parte Roberto Signoli, que fazia parte no grupo de matemáticos argentinos que tinha acabado de chegar por aqui. Então, aí com os professores do IMEC, com ele eu aprendi muita seriedade profissional, muita matemática. Daí eu resolvi fazer o doutorado em Chicago. Aí, na Universidade de Chicago... Então vamos estabelecer. Acabamos de colocar sua trajetória, começou em Rio Claro, com o professor Mário Torace Teixeira, continuamos em Campinas com Roberto Signoli, e aí você foi fazer o doutorado em Chicago. Muito bem. Continua. Então, lá no primeiro ano, fiz cursos básicos de análise, álgebra, geometria, topologia, e depois fiz os meus exames de qualificação. O primeiro exame de qualificação foi em teoria de Morse e classes características. O segundo exame foi em geometria riemanniana e o espectro do Laplaciano. Em 1983, a professora Uhlenbeck chegou, junto com o professor Caffarelli, chegaram em Chicago exatamente nesse ano, e foi aí que eu... Bom, continuo. Sim, a professora Uhlenbeck é nascida em Noruega, né? Em Noruega? Eu acho, aí eu estou falando uma coisa que eu não tenho certeza. Eu acho que ela é nascida nos Estados Unidos, e o pai do primeiro marido dela, que era um físico famoso que ganhou o prêmio Nobel, Eugene Uhlenbeck. Então, o sobrenome Uhlenbeck vem
do primeiro casamento dela. O segundo marido dela chama professor Robert Williams. Ele fez parte de um grupo de matemáticos que vieram, ele estuda sistemas dinâmicos, e fez parte do grupo de matemáticos que vieram junto com Steve Smail no INPA, na consolidação. Claro, na realidade en Noruega nesta história, na realidade se vende que o Premio Abel é otorgado pelo rei de Noruega. Essa é a razão. Inclusive eu estava olhando agora que o Premio Abel tentou ser instituído em 1899 e não deu certo, e eles retomaram a ideia do Premio Abel no ano 2001, e aí na era moderna ele começou, o primeiro foi dado em 2002. Certo. Muito bem, então chegou Karen Uhlenbeck e chegou junto com Caffarelli, com Luiz Caffarelli, que é argentino, né? Sim. Continuando. Então, aí eu comecei a assistir, eu fazia, o meu interesse era em topologia algébrica, e depois passou a ser topologia diferencial. E eu assisti os seminários da professora Uhlenbeck, e eram seminários muito, assim, com muita matemática, muita alegria, e um assunto novo que estava surgindo. E era baseado em, ela se interessava por vários tópicos, e o que me interessou mais foi um artigo que é famoso hoje em dia, que é aplicações harmônicas em grupos de Lie, ou, como está no título, ou soluções clássicas do modelo Chiral. Esse assunto me interessou muito. E então, também... Esses seminários, como é que era? Eram seminários que a professora Uhlenbeck dava? Semanais, isso. Mas era ela que expunha, né? Então... Qual era? Bom, a vezes não expunha. Não. Tá. Como que era, então? Então, esses seminários eram sempre, traziam matemáticos, assim, eu vou citar alguns, John Lott, Rick Shane, Donaldson, Simon Donaldson, Yao, Stephen Yao, Atiyah, Michael Atiyah, e outros, e eram muito ricos, e ela incentivava muito que os alunos que estavam fazendo doutorado com ela assistissem e que a gente discutisse entre si, e eu não tenho a condição de dizer se os tópicos da tese, porque ela era um espectro muito grande, teoria de Yang-Mills e regularidade, mas acredito que houvesse uma relação assim, que a gente conversava e um discutia com o outro, era um ambiente então, muito agradável. Ela era uma pessoa que nessa época pelo menos orientava muitas teses em temas mais ou menos divergentes. Sim. Esse era o estilo dela como matemática. Exato. Não era uma matemática solitária, era uma... Não. Ela gostava de rodear de estudantes. Isso, e havia muito desses professores, estavam sempre por lá, assim, físicos, ela era muito relacionada com físicos também, de físicos teóricos. Então você começou a trabalhar com ela? Comecei a trabalhar com ela. E aí, a primeira coisa, daí eu vou mudar até o tratamento que eu dou. A primeira para ela é que a primeira vez que eu fui, então, fiquei feliz que ela me aceitou como aluno, né? Daí eu falei, professora Uhlenbeck, tal. Ela falou assim, olha, se você quiser me continuar chamando de professora Uhlenbeck, tudo bem, mas eu nunca tive um aluno que me chamasse desse jeito. Então, eu passei a chamá-la por Karen. Então, eu vou, a partir de agora, também chamar por Karen. Bom, eu também, então.
tranquilo. Eu acho que ela gostaria muito de ser tratada assim. Tudo bem. Então vamos lá. Você começa a trabalhar com ela, você teve, quais foram as suas primeiras impressões? Como que foi isso? Então, aí foi assim, começamos a trabalhar em cima, nesse artigo dela de aplicações harmônicas em grupos de Lie, tinha uma lista de problemas no final. E eu escolhi um dos problemas junto com ela, os problemas em aberto. E daí começamos a discutir em cima desses problemas, né? E aí, no primeiro ano, foi se desenvolvendo com a ajuda dela, tudo, mas eu sentia sempre que o que eu obtinha, ela não se surpreendia, era sempre, tudo bem, né? Aí teve um momento que foi marcante para mim, posso contar, né? Então lá para o segundo ano, eu encontrei alguma coisa relacionada à segunda variação da energia, estabilidade de aplicações, que eu achei que era interessante. Aí eu mostrei para ela, né? Falei, olha, o resultado, isso, foi esse, né? Ela falou assim, não, vá na lousa e prove. Então eu comecei a provar assim, depois de uns 20 minutos ela falou, para, está o suficiente, né? Ela falou, e daí ela começou a mostrar, fazer conclusões daquilo, de, olha, isso vale aquilo. Eu levei uma semana para entender um pouco do que ela falou para mim, que ela tinha intuído. Mas ela chegou à conclusão de que sua prova estava correta? Sim, sim. Okay. Eu imagino que ela fez a outra metade mentalmente. Okay. Ou seja, ela não precisou que você provasse totalmente para se convencer de que estava correto. E ela viu imediatamente muitas consequências que eu não tinha visto. Por outro lado, ela nunca tinha visto esse resultado. Nunca. E era um resultado, de fato, assim, era diferente. Então, essa, de fato, foi a minha melhor experiência matemática da minha vida. Foi, né, que eu surpreendia o Uhlenbeck em algum momento. Isso eu acho que eu surpreendi. Não sei se ela ficou surpresa mesmo. Bom, ela ficou surpresa porque, vamos dizer, ela não acreditou em você em princípio, né? Que ela pediu, vai na lousa, né? Isso a gente faz quando não acredita no resultado do aluno. Exato. Você depois foi professor e sabe que isso é assim. Exato. Se eu não te disse uma coisa assim, você pega, é verdade, tudo bem, a prova pode estar certa ou errada, mas você não se preocupa muito pela demonstração exata. Muito bem, ok. Grande momento, né? É um grande momento, é um momento marcante na minha vida profissional. Esse foi o mais marcante. Aí eu também gostaria de falar do lado humano dela. Claro. No meio do doutorado, a nossa família, eu fui com a minha esposa e 2 filhas, a segunda nasceu lá, nos Estados Unidos. Aí nós tivemos um problema de saúde muito sério. Eu, inclusive, pensei em voltar, regressar para o Brasil. Aí, nesse momento, teve o lado humano dela. Ela, de um modo muito discreto e profundo, me ajudou muito e eu pude concluir o doutorado, tudo, tranquilamente. E, na verdade, eu sei que as coisas funcionaram bem. Eu nem sei como funcionaram, mas funcionaram. Por isso que eu falo que é discreto, eu não sei. Ela
É uma curiosidade. É uma pessoa religiosa? Ou não sabe? Então, nunca conversei sobre isso. Bom, Eu sei nunca eu sei que eu mando anualmente um cartão de Natal para ela. E eu sei que ela gosta. Isso eu sei. Muito bem, então a sua tese avançou. Avançou. E daí, a partir desse momento, depois de uns 2, 3 meses desse momento, assim, eu comecei a escrever. Eu lembro que aquele tempo nós estamos falando de 86, 1986. Então ela foi para a França, para o IHS, passar 3 meses lá. E era bem o momento que ela precisava ler, né, o que eu estava escrevendo, né? E não tinha computador, não tinha. Então eu lembro muito que eu pegava um capítulo, enviava no correio para ela, daí eu tinha que esperar, ela corrigia sempre rápido, mas ela voltava, daí eu ia para o outro capítulo, e assim foi. Depois ela voltou, depois em junho de 1987 eu terminei. Aí você já defendeu a tese? Defendi. Assim, humanamente, você continuou tendo contato, bom, você manda um cartão de Natal, sim. mas algum outro contato mais? Olha, eu mando os artigos que eu faço, e esse tipo de coisa, puramente humano, é o cartão de Natal, e os artigos, e eu cumprimentei ela pelo prêmio, isso eu também fiz. Você se surpreendeu pelo fato de ela ganhar esse prêmio? Eu não tenho condição científica de comparar nada, né? Eu sempre achei ela muito brilhante, mas eu só posso dizer das pessoas que eu conversei em matemática, uma coisa eu não me surpreendi, mas lógico, ela trabalha num grau de complexidade, não sei o que eu não é longe disso. Ela é uma pessoa de que idade agora? 75. Ela continua ativa, continua trabalhando normalmente ou está menos ativa? Então, eu acredito que quando ela se aposentou, acho que ela fez 70 anos, ela até mandou uma mensagem para mim assim, mas eu continuo ainda com aluno, assim, mas eu não saberia dizer. Eu acho que ela, se olhar no MedSciNet, deve alguma coisa, ela trabalha, eu acredito que deve fazer alguma coisa. Como é a família dela? Ela tem filhos? Não tem. Ela não tem filhos? Não tem. E ela é casada com o professor Robert Williams. Que é um professor de matemática também? É um professor de matemática. Ele, enquanto ela era professora lá na Universidade de Chicago, ele era professor da Northwestern. E daí, quando eles foram para Austin, eles foram juntos. Então, eles... Caffarelli também foi de Chicago para Austin? Foi. Primeiro, o Caffarelli foi ela eu acho que foi direto. O professor Caffarelli foi primeiro de Chicago para Princeton, né? Daí ele ficou, não sei quanto tempo, 5 anos, tal. Daí ele foi para lá, eu acredito. Eu acho que o caminho foi esse. Muito bem, Caio. Então, isso que nós queríamos fazer uma homenagem à professora
Karen Uhlenbeck, né? E através de você, que é o orientado brasileiro, não sei se já tem mais orientado brasileiro, mas pelo menos é orientado em Campinas. Tem, né? mais dois. Tem mais dois? Ah, Sim. ótimo. Um está em Ribeirão Preto, e outro está na Universidade Federal da Bahia. Ah, que bom. Ok, então essa é nossa homenagem desde Campinas. Tá aí. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Ok. Ok.